Salve galeras, beleza? Então, vamos trazer aqui agora um bate-papo sobre trabalho e energia, tá bom? Então nós vamos conversar de um jeito bem rapidinho sobre o que é essa coisa de trabalho de uma força e energias dentro da física mecânica, beleza? Bom, primeiramente eu queria te dizer que, olha só, cuidado, energia não tem uma definição específica, né? A gente conta por aí que energia é a capacidade de realizar trabalho, energia em várias modalidades. Enfim, o que eu quero que você entenda é que não se preocupe em definir o que é energia. Nenhum cientista chegou a uma conclusão correta sobre o tema até hoje, então a gente não vai se preocupar com a definição de energia. A gente vai tentar entender quando um sistema tem uma energia. É isso o que realmente importa para nós. E claro, identificar qual a modalidade de energia que um sistema tem. Eu vou te explicar daqui a pouquinho como é que isso funciona. Antes de mais nada, tanto energia quanto trabalho são grandezas escalares. Então, energia é uma grandeza escalar, trabalho é uma grandeza escalar. Pessoal, o que é grandeza escalar mesmo? Grandeza escalar é aquela que não é um vetor. Beleza? Não é uma grandeza vetorial. Traduzindo, eu não vou desenhar setinha na história. O fato de ser uma grandeza escalar dentro do contexto significa então que eu vou trabalhar com sinal positivo ou negativo, tanto para energia quanto para trabalho. E esse sinal positivo ou negativo tem um significado. Toda vez que uma grandeza escalar tem a possibilidade de ter um sinal positivo ou negativo, esses sinais têm um significado e, claro, você precisa conhecer os significados. A gente vai falando um pouquinho sobre isso. Então, tanto energia quanto trabalho são grandezas escalares. Sistema Internacional de Unidades, a unidade para medir energia ou o trabalho é a mesma unidade. Se chama Joule e é representado pela letra J maiúsculo, ok? Joule é o nome da unidade de medida para trabalho e para energia, independente da modalidade. Existe uma unidade prática de energia muito comum em física elétrica. Ok? Não é só para a física elétrica, mas é mais comum, mais presente em física elétrica, que se chama quilowatt-hora. Não é quilowatt por hora, ok? É quilowatt-hora. É como se fosse multiplicação. Quilowatt-hora, de uma vez, sacou? Existe uma relação que você precisa compreender que vai facilitar muito a sua vida na hora de fazer provas. 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules, ok? Outra informação importantíssima, e essa aqui você já deve ter ouvido em vários e vários lugares aí, tanto de física quanto de química. Você já deve ter ouvido essa fala, né? Energia não pode ser destruída nem criada, só pode ser transformada de uma modalidade em outra. Então eu não posso fazer a energia vir do nada, ok? Eu tenho que transformar energia de uma modalidade em outra. Se eu quero ter energia elétrica, eu preciso ter uma energia antes dela para eu gerar a energia elétrica. Legal isso, né? Se eu quero produzir calor, energia térmica, eu tenho que estar fazendo isso às custas de outra energia. Enfim, então energia transforma-se em energia. Transformação de energia. É o que as ciências da natureza falam o tempo inteiro. Transformar a energia de uma modalidade em outra. Nunca criar, nunca destruir. Sempre transformando-se de uma em outra. Isso é muito bacana. Eu vou te apresentar agora algumas modalidades de energia muito importantes para nós em física mecânica, tá bom? Tanto que elas são conhecidas como energias mecânicas, tá? Bom, essas energias são, primeira, a energia cinética. Professor, o que é energia cinética? Não se preocupe em saber o que é energia cinética. Você tem que tentar entender quando alguém tem essa tal de energia cinética. Para que alguém tenha a energia cinética, esse alguém tem que estar em movimento, ou seja, esse alguém tem que ter uma velocidade. Energia cinética é calculada através de uma formulinha. A formulinha é massa velocidade ao quadrado sobre 2, ok? A fórmula está mostrando claramente que energia cinética é uma coisa que depende do movimento, depende da velocidade. E não se esquece, velocidade é uma coisa relativa, depende do referencial. Significa então que a energia cinética também é relativa, depende do referencial, ok? Bom, vale lembrar que se eu vou trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades, energia cinética é joule, massa, quilograma, velocidade metro por segundo. Lembre-se que às vezes você precisa converter de quilômetro por hora para metro por segundo. Tudo depende do contexto, tudo depende do exercício, tá bom? Continuo.
A outra modalidade de energia que eu preciso apresentar para você é a famosa energia potencial gravitacional, ok? Energia potencial gravitacional é a energia que veio devido a um desnível de um corpo, uma alturinha que esse corpo está, em relação a um referencial. Observa mais uma vez que esse conceito também é relativo, depende do referencial. Então, a energia potencial gravitacional é a energia que todo corpo possui por estar em um certo desnível em relação ao referencial. Se eu tiver em um prédio agora, acima do solo, da pista, lá da rua, então eu tenho uma energia potencial gravitacional em relação a esta rua. Sacou a ideia? Vale lembrar que a energia potencial gravitacional pode ser negativa. Sabe por quê? Porque se eu, por exemplo, tiver em uma garagem de um shopping, em um subsolo, eu posso estar em relação ao último piso desse shopping com um desnível para baixo, um desnível negativo. Isso me daria uma energia potencial gravitacional com um sinalzinho negativo, só por uma questão de referencial, ok? Energia potencial gravitacional a gente também pode calcular massa, gravidade e altura, esse tal desnível que eu acabei de citar. A energia potencial gravitacional, como toda boa energia, é medida em joule. E isso, para o sistema internacional, corresponde a massa em quilograma, gravidade metro por segundo ao quadrado e altura em metro. Terceira modalidade de energia mecânica importante para a gente se chama energia potencial elástica. Um corpo ele está dotado de energia potencial elástica se ele tiver em contato com um corpo elástico, tipo uma mola, deformada. Não basta ser um corpo elástico, o corpo elástico tem que estar deformado para possibilitar essa tal de energia potencial elástica, ok? Tem jeito para calcular a energia potencial elástica. É constante elástica da mola, que tem a ver com a rigidez, a dureza da mola, a deformação da mola ao quadrado, quanto ela está espremida ou esticada, tudo dividido por 2. Sistema Internacional de Unidades, energia potencial joule, constante da mola newtons por metro e o ΔX, que é a deformação em metro, ok? Então essas são as 3 principais modalidades de energia mecânica, legal? Agora, vamos falar o que é trabalho de uma força? Trabalho de uma força é uma grandeza que te diz o quanto uma força é capaz de alterar a energia de um sistema. A partir do momento que o peso consegue mudar a energia do sistema, imagina uma pedra na minha mão, essa pedra está, por exemplo, com velocidade zero, energia cinética zero, e se eu abandono, ela passa a adquirir velocidade pela ação da força-peso. Então eu digo que o peso realizou um trabalho, o peso mudou a energia cinética da pedra. Então toda vez que uma força tem a capacidade de alterar o estado de energia de um sistema, eu vou dizer então que eu estou diante do trabalho de uma força. Nesse caso eu alterei a energia cinética do sistema, então eu tenho o trabalho da força-peso. Então, galera, o trabalho de uma força, então, é entendimento de mudança de energia, em especial energia cinética, ok? Então, presta atenção que legal. O trabalho de uma força, ele pode ser positivo e isso indica que a força está fazendo o sistema aumentar a energia, ok? O trabalho de uma força pode ser negativo, isso significa que a força está reduzindo a energia do sistema. E o trabalho de uma força pode ser nulo, tipo, ele não vai estar fazendo nada em termos de mudança de energia do sistema. Vamos dar um exemplo? Imagine então agora eu sobre o piso de onde eu estou. Nesse momento tem a força-peso atuando sobre o meu corpo e também a famosa força normal. Nenhuma das duas está alterando o meu estado de energia. Significa então que nenhuma das duas realiza trabalho nulo, ok? Agora imagina eu empurrando uma caixa pelo piso do lugar onde eu estou. Imaginou? Tem a força de atrito. Se eu empurrar e deixar o atrito frear o deslizamento dessa caixa, o atrito vai reduzir a energia cinética dele. Trabalho da força de atrito é um trabalho negativo. Agora, imagine que eu, por exemplo, naquele exemplo do pincel, da pedrinha no alto, pego essa pedrinha, põe no alto e abandono. O peso está fazendo a energia cinética do cara aumentar. Trabalho da força-peso, trabalho positivo. Beleza? Galera, espero que você tenha curtido aí esse tema de hoje e espero que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Valeu!